Graças e paz a todos, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou a Débora Cândido. Eu sou o pastor Alexandre Cândido. E esse é o 21º episódio do podcast Bebendo da Fonte, com o tema Fim de Ano, encerrando ciclos e a oportunidade de recomeçar. Mas antes, lembre de apoiar esse nosso projeto, que é uma iniciativa da Igreja Batista de Bebedouro. Você pode curtir, comentar, compartilhar e seguir os nossos canais. No YouTube você nos encontra como Igreja Batista de Bebedouro e no Spotify como Bebendo da Fonte Podcast. No episódio de hoje nós vamos tratar sobre esse período do final de ano que marca o fim de um ciclo, de uma fase, assim também como o início de um novo ano, sendo esse um convite para recomeçar. Mas esse encerramento não é apenas sobre números no calendário, e o novo ano também não é uma fórmula mágica, mas ambas são oportunidades para crescimento espiritual. Por isso, para o início da nossa conversa, nós precisamos entender qual é a importância desse período, do fim de ano e do início de um novo ano. É importante para nós compreendermos isso, e essa é uma pergunta muito propícia para o momento específico do ano que nós estamos vivendo, né? E para entendermos isso, a gente precisa lembrar que tanto o intelecto humano quanto as emoções humanas estão ligadas a essas questões de início de ciclo e final de ciclo, conclusão de uma etapa, reinício, né, de um novo tempo ou início de um novo tempo. Isso está introjetado em nós, na nossa própria cultura, na nossa natureza. Olha, veja, nós desde pequenos notamos, né, esses ciclos através, por exemplo, das estações do ano. Então, nós temos esse contato. Desde pequenos também a gente entende que há um período de início das aulas, que há um período de férias, e na própria natureza humana da vida, no sentido de que há um início do dia, há uma metade do dia, e há também um final do dia, né? Onde a gente sabe que amanhã será um outro dia e tudo vai recomeçar. Então, tudo isso faz parte mesmo da nossa vida. Por isso, é importante, e a gente leva muito em consideração, e mexe com a gente, não é só com uma pessoa, na verdade isso mexe com todo mundo, alguns mais, outros menos, alguns de maneira consciente ou conscientemente, outros de maneira não tão consciente assim, mas todos são afetados por essa ideia de que há um ciclo que está sendo terminado. E como nós estamos no ano 2025, por exemplo, há dentro de todos nós a consciência de que nunca mais haverá um outro ano de 2025. Sim. Então, emocionalmente, né, isso mexe com a gente. E a partir, inclusive, do nosso intelecto, diante de tudo isso que eu acabei de falar. Então, tem essa influência aí. Também tem nessa ideia de sentimentos que vão surgindo, também tem a ideia de uma esperança daquilo que vai chegar, né? Desse novo ano que chega, com novas ideias, novas metas, novos planos, e realmente gera nas pessoas, em cada um de nós, essa expectativa e essa esperança de que no próximo ano vai ser melhor, no próximo ano eu começo. Tem toda essa questão também, né? Sim, tem dois aspectos isso. Primeiro, esse da esperança, porque a maioria de nós é otimista. A gente pensa que amanhã vai ser sempre melhor do que hoje, e amanhã pode, deve e será melhor do que hoje. Então, aquilo que a gente não conseguiu fazer hoje, então amanhã nós vamos fazer. Então, tem toda essa ideia, e isso cria verdadeiramente essas expectativas de que verdadeiramente com um novo tempo vem novos ares, novas oportunidades, de que a gente, por estar findando mais um ano, adquiriu mais experiência e com isso vai facilitar para o próximo ano o uso dessas novas experiências que nós vivemos. Mas é muito interessante. Outro dia eu estava vendo na internet uma espécie de meme, um comentário, as pessoas dizendo assim: imagine em 2019, em dezembro de 2019, as pessoas cantando muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, né? E que um novo ano, com nova expectativa, com nova esperança, com tudo isso e tal, coisas boas, e aí vem 2020, né? E aí
meados de março de 2020 se estabelece mesmo a pandemia, né? Falando aqui em Brasil, porque em outros países já tinha começado, na Itália, por exemplo, em 2019. Mas olha que coisa, né? Assim, havia toda uma expectativa e aquilo que viria não seria tão bom. Mas isso é importante, essa expectativa boa, essa questão da esperança, porque a gente é movido por isso também. Mas como eu disse que eram dois aspectos, um é esse, o outro é aquela coisa da procrastinação. A ideia de esse ano eu não consegui, algo que depende de mim. Eu não consegui fazer, mas ano que vem é certeza que eu vou conseguir porque eu estou determinado. É aquela dieta que eu não fiz esse ano, é a academia que eu vou, de certeza eu não fiz esse ano, mas de certeza ano que vem nada vai me impedir. É aquele curso que eu tenho adiado, né? E que eu sei que eu preciso fazer, e que eu tenho sonho e tal, mas eu tenho adiado, mas no próximo ano nada vai impedir, inclusive eu não vou impedir disso, porque eu estou certo de que no ano que vem eu vou fazer. Então a mente humana gosta disso, né? De lançar para o futuro uma responsabilidade que nos pesa hoje. Então, por que a dieta tem que começar ano que vem? Por que não começar agora? A gente vai arrumar muita desculpa, né? Ou muitas desculpas. Porque essa época é a época das confraternizações, ficaria mais difícil, e janeiro vai ser diferente, não vai ter tanta confraternização assim e tal, vai continuar o verão e a gente vai conseguir fazer as coisas, né? Mas na verdade a gente não deve jogar para frente aquilo que a gente precisa fazer hoje, né? Mas esse período tem muito disso e a gente é influenciado, né, por essa questão e acaba vivenciando dessa forma. E também tem a conversa do quem fez, fez. Sim. Então, esse ano não faço mais. Não faço mais. Tem toda essa ideia que ronda o fim de ano, o fim desse ciclo. Uhum. E além desses sentimentos que nós precisamos lidar no final de um ano, as expectativas para o próximo, tudo isso, também é uma época de muita correria, né? É uma época em que tem muitas confraternizações, tem muitas reuniões, muitas coisas para organizar, trabalho, escola, faculdade, tantas responsabilidades. E isso acaba sendo um peso, né? Pra gente poder correr, fazer tudo, lidar com tudo isso. Parece que o mês de dezembro ele passa extremamente rápido, mas ao mesmo tempo parece que ele vai demorar muito pela quantidade de coisas que tem para fazer, né? Mas o fim de ano, ele também pode ser um convite ao descanso, apesar de tudo isso. De ter uma pausa, de realinhar o que é que eu não quero levar para o próximo ano de hábitos, de formas de pensar, de procrastinação, coisas assim, e que por mais que a gente se apega a essa ideia de esse ano eu não fiz, ano que vem eu vou fazer, acaba também até tendo o seu lado positivo de vou começar um novo ano com uma nova perspectiva. Sim. Mas como o fim de ano pode ser isso também, não só a correria, não só a cobrança, as responsabilidades, mas também uma forma de descansar e até de recalcular a rota. É muito importante, porque é o seguinte, essa é a época, né? É uma época de grande correria, porque é a época em que o comércio mais vende, né? Sim. Então o mercado ele não brinca, ele usa sentimentos, ele usa tudo, né? E nessa perspectiva, o que acontece? A época que mais vende, ou seja, que mais vai haver negócio, até porque tem o pagamento de 13º salário e tal. Então a gente acaba se envolvendo muito com essas coisas e a gente deve ter cuidado com isso, né? A questão do consumismo, a questão a obrigação de ter que comprar uma roupa nova, de estar naquela festa e essas coisas do tipo. E, sobretudo, o comércio, ele movimenta muito a sociedade, a gente faz parte dela e acaba se envolvendo por isso, né? Daí vem muita correria. Mas assim também tem, para muitos profissionais, fechamento de balancete, conclusão das cadernetas escolares, né? Os alunos que vão ficar em recuperação, né? Essa coisa toda, reavaliação. Então tem tudo isso. Também é uma época em que muitas pessoas usam para viagens, então o preparo para a viagem, às vezes precisa de documentação, precisa comprar algumas coisas e tal, então vira uma questão de muita correria. Mas é como você falou, que também a gente deve ter cuidado com isso para não se deixar levar por isso totalmente, né?
todos nós somos envolvidos, então inevitavelmente a gente vai ser levado em algum momento por isso, mas não se deixar levar totalmente no sentido de quê? De que também é uma época para refletir. E veja que há toda uma propaganda de sentimento, né? De gratidão também, né? Porque se passou um ano inteiro, pessoas ficaram pelo meio do caminho, né? Pessoas vivenciaram tragédias e tal. E chega agora no final do ano, um momento em que nós somos, de certa forma, convidados a refletirmos, né? O que nós vivenciamos e aquilo que nós almejamos viver no próximo ano. Né? Viver no próximo ano. De maneira que eu acho que pode ser usada essa questão do sentimento, sim, para trabalhar, né? Algum sentimento que não ficou bom, ou baixar um pouco, né, toda essa tensão, né? Com essa coisa, porque tem essa coisa do Natal, né? Então para nós cristãos tem a questão do nascimento de Jesus, né? O Filho de Deus veio ao mundo, e essa é uma reflexão muito importante. Não podemos trocar Jesus Cristo pelo Papai Noel, né? E o agradecer a Deus pelo envio do seu Filho ao mundo, para salvar o mundo, né? Mas o envio do seu Filho ao mundo, agradecer ao Senhor, né? E isso ser prioridade verdadeiramente, e não ser trocado, né? Não ser vencido pela questão do consumo e das festas por si só, mas de refletir mesmo, de pensar aquilo que se tem feito com a própria vida, né? Como cristãos, a gente pensa e a gente proclama, né? Que o Natal é o Natal de Jesus, é o nascimento de Jesus, melhor dizendo. Então, o Natal tem que estar voltado ao Senhor Jesus Cristo. E aí a gente convida a refletir, a gente reflete e convida a refletir também qual o espaço que Jesus Cristo está tendo na nossa vida, como está a questão da nossa fé no Senhor, a prática da nossa fé, não só algo abstrato, mas algo prático mesmo. O que é que a gente tem feito na nossa vida? Quanto foi que eu me dediquei? Qual a intensidade da minha dedicação nas coisas relacionadas ao reino de Deus, à obra de Deus, né? Então, eu acho que pode ser muito usado para essa questão. Então, aquele propósito que eu não fiz durante todo esse ano, eu posso iniciar agora, um propósito espiritual. Se eu fui relaxado espiritualmente esse ano, eu preciso eu preciso e posso mudar isso, né? As minhas devocionais, o meu relacionamento com Deus, né? Então, e com as coisas relacionadas ao reino de Deus. Um ponto importante nessa ideia de fim de ano, de encerramento, é de que quando a gente faz essa autoanálise, que o Senhor falou sobre tudo que nós temos feito, o que nós precisamos melhorar, também a gente pode chegar num ponto em que a gente constata que alguns desejos que a gente tinha para esse ano, 2025, não foram realizados. Sim. E também situações que nós vivemos esse ano que nós não entendemos ainda. Por vezes nós não temos a resposta daquilo que aconteceu esse ano, seja positivo ou negativo, mas puxando principalmente para um lado em que a gente não entende algo que a gente esperava de uma forma e aconteceu diferente, enfim. Como lidar com todas essas questões? De que forma a gente deve observar tudo isso que a gente não realizou ainda ou que foi diferente do que nós planejamos, com gratidão a Deus, porque as coisas tomaram esse caminho? Eu gostaria de responder a essa questão, ou falar sobre isso, usando a palavra de Deus. Em Provérbios, capítulo 16, versículos 1 e 2. 1, 2 e 3. Acho que é muito, muito válido para isso. Diz assim, Provérbios 16, 1, 2 e 3. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Também diz, todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Então aqui está a resposta, né? Bem direta assim. É que o coração humano é cheio de planos, cheio de sonhos, né? E há uma ideia teologicamente errada e biblicamente errada, certo? Então não está de acordo com a teologia cristã,
genuína e nem está de acordo com a mensagem bíblica genuína, a ideia de que Deus tem que realizar todos os nossos sonhos. A ideia de que Deus está tão somente para nos servir naquilo que nós desejamos. Isso não é verdade. Nós que somos os servos. Nós que precisamos servir a Deus. Mais do que pensar naquilo que eu quero que Deus realize para mim, certo? Mais do que pensar nisso, eu devo primeiramente pensar o que é que Deus quer que através da minha vida eu realize para Ele. Então, é por isso que a palavra vai dizer que o coração humano vai fazer planos, mas a palavra certa, ou seja, a palavra final vem do Senhor. E há coisas que nós pensamos, nós desejamos, entendemos e calculamos, recalculamos, que vai ser boa para a nossa vida, ou que serão boas para a nossa vida, mas que lá na frente Deus sabe que aquilo ali vai trazer um mal, vai trazer um prejuízo para a gente. E aí a gente assim, fica muitas vezes triste, e às vezes fica triste até com Deus e tal, porque não foi realizado aquilo que a gente queria, né? Não foi realizado. Agora, esse mesmo texto vai falar uma coisa assim fundamental. Ele diz assim: entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Veja, então quer dizer que tudo que eu desejar, se eu entregar a Deus, Deus vai fazer. Não é essa a ideia do texto. A ideia é que se eu entrego a Deus, agora é com Deus, né? Então Deus pode realizar e pode não realizar. Mas o pastor está dizendo aqui, e se realizará. E o que você tem planejado se realizará. Agora, o que a gente precisa entender é que se eu entrego a Deus, Deus que sonda e que é onisciente, ou seja, sabe todas as coisas, Ele vai saber o que é bom para se realizar. Então, algo vai se realizar e isso é o que eu devo aceitar, porque é a vontade de Deus. Se eu entreguei nas mãos de Deus, se eu entreguei nas mãos do Senhor. Então, o grande segredo é a gente entregar os nossos sonhos, nossos planos, os nossos empreendimentos nas mãos de Deus. No início do nosso episódio, falei sobre não existe uma fórmula mágica para esse novo ano, né? Sim. Mas como o cristão pode preparar o coração para o que Deus quer fazer no novo ano? Nós sabemos que Deus tem planos, tem sonhos, tem objetivos para as nossas vidas e é preciso que nós façamos a nossa parte nisso. Não para dizer assim, nós estamos ajudando a Deus ou qualquer coisa desse tipo, mas nós precisamos estar atentos àquilo que Deus quer. Então, como preparar o nosso coração, ou se é que a gente é quem prepara o coração, para aquilo que Deus tem para fazer no próximo ano? Eu creio, Débora, que na verdade a gente tem que ter a consciência de algumas coisas fundamentais na fé cristã. A primeira delas é a nossa dependência total de Deus. Nós dependemos completamente do Senhor. E viver essa dependência é bom, mas não é fácil. Por quê? Porque nós somos cada vez mais empurrados para a ideia da autossuficiência. Nós somos suficientes, ou nós somos autossuficientes. A ideia do você pode, você consegue, certo? E traz uma ideia de que tudo gira em torno para que aconteça aquilo que eu quero e tal, como nós já falamos aqui. Mas a ideia de dependência é de que tudo tem que estar nas mãos de Deus e que vai ser realizado de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade do Senhor. Quantas vezes a vontade de Deus, ou melhor, a nossa vontade se choca com a vontade de Deus? E Deus deixa isso bem claro e a gente continua insistindo, né? Então essa questão de entender que a gente depende de Deus é fundamental. Por quê? Porque traz uma outra coisa que é assim, indispensável na prática da vida cristã, que é a confiança em Deus, a confiança no Senhor. Então, olha, primeiro eu entendo que eu dependo, e entendendo que eu dependo, então eu confio em Deus, eu confio no Senhor. E diante disso, de maneira prática, eu tenho que buscar aquilo que diz a palavra de Deus, aquilo que diz a palavra do Senhor, e que a gente vai aprendendo que há coisas que precisam ser realizadas, precisam ser feitas, e outras precisam ser evitadas. E a gente tem que ir na direção das coisas que precisam ser realizadas, precisam ser feitas. Porque quando a gente faz isso, a gente acaba diminuindo o sofrimento na vida.
E quando a gente não faz isso, o que é que a gente faz? Acaba trazendo para a nossa vida sofrimento desnecessário, ou seja, coisas que Deus não queria que a gente passasse, mas que permite que a gente passe por causa da nossa teimosia, né? Eu quero citar uma história bíblica, que é a história do profeta Jonas. Veja, durante todo o livro, Jonas está teimando com Deus. Jonas está... é o que eu chamo da síndrome de Jonas. Eu sei o que é melhor. Eu sei tão bem, eu sei tanto o que é melhor, que eu sei mais do que Deus. Certo? Então, é como se a gente quisesse ensinar a Deus, como se a gente quisesse demonstrar para Deus que não, realmente o Senhor está dizendo isso e tal, mas, porém, entretanto, não tem nada demais. É a vontade de Deus que é estabelecida e que a gente deve buscar as coisas saudáveis, as coisas boas, né? E que a gente deve entender também que as melhores coisas, em termos humanos falando, elas exigem sacrifícios, elas exigem esforços nossos, né? E a gente está numa época muito forte de automação, está aí a inteligência artificial, né, para deixar isso em níveis astronômicos. Veja bem, a gente quer que as coisas da vida sejam assim também, e que Deus seja assim. A gente aperta um botão e a solução aparece. E as coisas não são assim. As melhores coisas, elas exigem sacrifício, esforço da nossa parte, inclusive, né? Da nossa parte. E Deus nos dá força, Deus nos dá inteligência, Deus nos dá capacidade, Deus nos dá saúde para que a gente venha realizar as coisas, né? E a gente deve realizar. Nessa nossa conversa aqui, junto com os nossos ouvintes, né, as pessoas que estão participando dessa nossa conversa ouvindo, pode surgir a ideia de que, se eu dependo, se eu confio em Deus, então isso me impede de planejar, de construir metas ou planos. E não é esse o caminho exatamente, né? Não. Na verdade, não. O que é que acontece? Ora, a nossa vida, ela é movida à busca de sonhos, da realização de sonhos, e para isso a gente precisa o quê? Estabelecer propósitos, estabelecer metas a serem alcançadas. Então, eu vou usar algum exemplo para ficar dentro do nosso arraial cristão e tal. Por exemplo, a nossa vida devocional, certo? A nossa vida devocional. Então, nessa correria de hoje e tal, muita gente tem dificuldade com a vida devocional, mas há tempo para tudo, né? A gente, num piscar de olhos, na internet, usando a internet com o celular na mão, ou tablet ou qualquer outro aparelho, quando você vai passaram-se 2 horas, né? Então, veja, a gente tem um tempo para isso. Então, a ideia de quê? De que eu preciso organizar o meu tempo, né? Então, eu tenho uma meta, eu quero vivenciar coisas maravilhosas com Deus e tal, mas eu sei que da minha parte eu não tenho feito tanto. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso estabelecer metas e, para alcançar essas metas, eu tenho que ter diretrizes, né? Eu tenho que ter atitudes, inclusive. Então, o que é que a pessoa vai pensar? Olha, então, todos os dias, de tal hora a tal hora, eu vou dedicar a minha devocional com Deus. Então, veja, ela quer vivenciar coisas maiores e tal, e coisas melhores com Deus, mas ela precisa colocar em prática essa questão na vida dela, né? Ela precisa colocar em prática. Eu vivo de aluguel, então eu preciso, falando coisas bem práticas do dia a dia, eu gostaria muito de ter uma casa própria e tal. Então, para isso eu preciso ganhar um pouco mais, ou eu preciso economizar mais. Eu tenho que fazer coisas, buscar coisas para alcançar essa meta, né? Aí vem a ideia hoje de que simplesmente peça a Deus que Deus vai te dar, né? E não, a coisa não funciona assim. A gente tem que buscar a Deus, buscar o Senhor, e o Senhor já nos dá muita coisa que é a capacidade e tal. Agora a gente pode orar pedindo a Deus, Senhor, abre a minha mente para eu ver onde é que tem uma porta aberta que eu possa
que eu vou ter uma condição melhor para ir juntando e conseguir isso e tal. Falo num aspecto financeiro, né? Mas, por exemplo, você tem um casal, muitas vezes que é casado há muito tempo e a coisa não vai bem e tal, ou então é casado há pouco tempo e a coisa já não vai bem, mas é preciso o quê? Qual é o objetivo? Estar bem, né? Preservar o casamento, estar bem, aquele relacionamento, que era uma coisa tão boa, e de repente não está assim. O que é que se deve fazer? Há coisas a serem realizadas, né? Primeiro, a questão do diálogo, paralelo a isso, né? Estar buscando a Deus, estar buscando ao Senhor. Qual o espaço de Deus nesse relacionamento? Qual o espaço de Deus na minha vida? E assim sucessivamente. Eu creio que são questões, eu estou dando exemplos práticos para que fique bem claro assim, de que a gente precisa, a gente tem metas, a gente coloca nas mãos de Deus e a gente quer alcançar essas metas. E para isso, a gente precisa dar passos e ter atitudes, porque através desses passos, dessas atitudes, Deus vai usar como instrumentos para que aquelas metas sejam alcançadas, né? E alcancemos aquelas metas. Amém. Esse é um momento muito importante da gente ter essa autoanálise de tudo o que nós fizemos, de nossos comportamentos, da nossa forma de ser, e também olhando com esperança para esse novo ano que se inicia, sempre confiando no Senhor e sempre entendendo que nós dependemos dele, que a palavra final é dele. Então, nós queremos agradecer a você que ficou nos ouvindo nessa conversa tão legal, tão importante até o final. E nós queremos te pedir que você não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, envia para os amigos, colegas, familiares, para aquela pessoa que precisa ouvir mais sobre isso, sobre esse tema tão importante. E também siga os nossos canais. Lembrando que você nos encontra no YouTube como Igreja Batista de Bebedouro e no Spotify como Bebendo da Fonte Podcast. Até o próximo episódio e que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a vida de todos. Lembrando que o ano ainda não acabou. Então que Deus abençoe os últimos dias deste ano e que Deus abençoe todos os dias do próximo ano. Em nome de Jesus.